Legal, pessoal. Primeira coisa, obrigado por esse momento especial aqui no stand aqui da Topaz Stefanini. Meu nome é Marco Sester, sou diretor de negócio da Topaz. Feliz com o último dia da Febrabantec, mas é sempre importante, final é sempre mais interessante. Então estamos aqui hoje com a Alice Castanheira. Ela é responsável aqui pela estrutura toda da Aelos em relação a um grande projeto desse Estelar de transformação digital. Passar a palavra para a Alice, a nossa convidada hoje. Aproveitem o momento aqui. Obrigado. Boa tarde, Marcos. Obrigada. Então, eu sou a Alice, eu estou à frente do programa de transformação digital da Aelos desde 2021. Vou contar um pouquinho aqui para vocês da nossa estrutura. Então, o sistema Aelos é uma central de cooperativas de crédito que é composta hoje por 13 cooperativas singulares, é um sistema de 2 níveis. Eu faço parte da central e a central responde por toda a tecnologia das 13 cooperativas. A gente tem crescido aí exponencialmente nos últimos anos, então hoje a gente já tem 1,6 milhões de cooperados. Batemos aí 15,5 bilhões em operações de crédito em abril desse ano. E a gente vinha vindo com esse crescimento sem necessariamente ter ali uma estrutura que nos suportasse, suportasse ali as nossas ambições de crescimento no longo prazo. Hoje o nosso sistema aqui ele atua majoritariamente com operações nos canais digitais, então 94% das operações vêm dos canais digitais, além da gente ter aí mais de 300 postos de atendimento basicamente na região do Sul. Mas a gente tem aqui grandes intenções, objetivos bem claros de expansão nacional. E aí, para isso aqui, o uso dos canais digitais é nosso grande objetivo. Tá? Marco está com a gente desde o começo, né, Marco? Desde o começo, que acho que isso é uma coisa legal. A gente acompanhou essa evolução da Aelos desde o processo de conquista, de conversa sobre o projeto da Aelos de expansão nacional, né? E acho que é um ponto importante que você falou, assim, como é que você expande para um país tão complexo e grande do Brasil? O digital certamente é o caminho aí que você vai conseguir ter sucesso. Então, muito feliz de estar juntos aí nessa jornada. Vamos lá. Então, nosso programa de transformação, ele nasceu com a reformulação do planejamento estratégico, que veio desde 2019. Então, lá nasceu o nosso programa de transformação digital. A gente percebeu que para crescer a gente precisava de uma grande mudança de arquitetura sistêmica. O programa ele veio aqui para trazer ganho de escala, sustentabilidade para as nossas operações. A gente também precisava ganhar mercado, aprimorar nossa experiência e mudar nossos métodos de trabalho, modernizar nossos métodos de trabalho. Então, a gente começou a buscar na época, entre 2020 e 2021, construir esse business case. Fomos ao mercado, consultamos muitas consultorias e optamos pela Topaz, que vem sendo nossa parceira desde então. Acho que essa mensagem que a Alice trouxe é importante. Na Topaz é uma empresa de full bank, né? O que quer dizer full bank? Bank a nossa proposição é ser o parceiro estratégico de negócio com os clientes. Então, quando a Aelos nos procura, o momento ele é um momento que inclusive se discutiu. Para que lado vocês estão indo? Para onde vocês vão? Vocês precisam de qual plataforma específica? Qual a necessidade específica? Então, essa é sempre uma troca muito legal de entender o que é o projeto estratégico da empresa. Contrapartida, como é que a gente pode ajudar agora? Como é que a gente pode ajudar no futuro? Né? Então, não é uma discussão somente do momento atual, necessidade, mas qual é a perspectiva de negócio que vocês têm e como é que a gente pode ser parceiro agora e futuramente. Acho que tem um pouco da nossa grande jornada e grande desafio como Topaz. Isso, então a Aelos estava bastante consciente de que seria um casamento, né? Seria uma parceria de longuíssimo prazo. Então, só para ilustrar para vocês, a gente tinha uma arquitetura muito monolítica, então o nosso core bancário ele foi construído com tecnologias já bastante antigas na década de 90 e a gente estava ali naquele momento de decisão de como a gente faria a transição aqui de troca de todo o core bancário para uma nova estrutura. Então foi uma decisão muito estudada, muito apoiada aqui por várias análises e apoios de consultorias. A Topaz veio aqui com toda uma expertise de mercado, então acho que uma das principais contribuições foi com relação à estratégia de execução. A gente tinha uma estratégia original de tombamento de produtos, migração por produtos. A Aelos não sabia exatamente como fazer a transformação digital. E a Topaz trouxe aqui toda uma expertise, a experiência de como eles vinham conduzindo esse processo no mercado.
Quer contar um pouco, Marco? Eu vou contar um pouquinho, né? Porque essa jornada ela não é uma jornada que começa com um cliente só. A gente já tem mais de 100 instalações de core bancário no mundo. Tá? Então, e do aspecto de cobertura, né? A gente, a essa altura do campeonato, a gente já viveu de tudo. Desafios de Big Bang. Enfim, já fizemos o tomamento de um banco no fim de semana. Não é um processo que eu recomendar a ninguém. Tá? É super traumático para todos os lados. Ou se o caso mesmo, mas sempre tem alguma coisa que acontece. Mas, de maneira geral, você traz essas experiências de mercado para a mesa para ilustrar um pouco de quais são as estratégias. A gente brinca muito que a troca de um core bancário é quase a troca de um coração. Você não vai oferecer uma cirurgia de coração para qualquer um. Tem que estudar bem o que você vai fazer nesse processo. Então, experiências de Big Bang, obviamente, a gente nunca recomenda, mas o processo de convivência e migração, depois de já ter feito 100 implantações de core bancário, ele vai muito nessa linha de entender qual que é o momento do cliente, qual que é o sistema do cliente. No final da história, os cores bancários são parecidos, mas nunca são iguais, as jornadas nunca são iguais. E aí a gente trouxe um pouco dessa expertise aqui para a própria Ailos nesse processo, em que a gente consegue aportar de alguma maneira algum serviço mais consultivo para falar, olha, tem gente indo por esse caminho talvez não faça muito sentido, mas o bacana não é só fazer o serviço de consultoria, mas é também ser ouvido. Acho que a parte importante tem que ter uma confiança nesse processo, para que de fato o processo, a decisão sobre a melhor forma de fazer seja algo específico e que atenda a necessidade da instituição. Os tempos, eles são diferentes, né? Até de falar de migração, de modelo de negócio, enfim. O grande ponto é que a tecnologia ela não deve limitar esse processo. Tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz mais rápido, mas mais devagar, mas o importante é você ter esse entendimento. De um lado, a gente ser assertivo nessa consultoria, e de outro lado, o cliente escutar a gente como um parceiro de negócio e falar assim, olha, isso faz sentido para o meu negócio, vamos fazer juntos. Então, nesse sentido, a gente agradece a Ailos por ter, inclusive, escutado a gente nesse sentido. Isso é um pouco da parceria que a gente fala. A gente, de novo, quer ser o parceiro estratégico, trazendo esse tipo de aporte de conhecimento, e não só a tecnologia. A tecnologia é um meio e um acelerador e não deve ser um limitante. Acho que isso que é o grande ponto. Então, eu sou super feliz aí desse processo. A gente reviu algumas coisas, obviamente. A gente investe um pouco mais de tempo, um passinho para trás para avançar um pouco mais para frente. Mas super feliz desse momento aí também. Então, na época, a gente optou aqui por fazer um processo. A gente construiu ali um Pareto, estabeleceu ali um set mínimo de produtos que atenderiam um maior número de cooperados, viabilizariam uma migração massiva de cooperados. Acho que uma questão bacana da nossa parceria é que uma vez a gente fazendo um setup de um time ali que soubesse usar o Topaz, a gente teve plena autonomia da condução do projeto. Né? Então, hoje a nossa relação é muito mais consultiva aqui do que ter de uma relação de dependência na construção do core bancário. E a gente vem trabalhando aqui na construção desse set mínimo. Né? Vou contar um pouco para vocês de como estamos. Então, a gente construiu, além do core bancário, a gente também tem uma série de plataformas agnósticas. Todo o nosso arcabouço de sistemas aqui toca, né, e se integra com a Topaz em alguma instância ou em algum aspecto, por ser aqui o core bancário. Então, a gente também trocou toda a nossa camada de integrações, uma série de novos canais, e tendo o Topaz aqui como coração, como o Marco disse, conversando com todos esses sistemas. Hoje o Aimaro, a gente já sabia que a gente teria essa convivência, né? Mas a ideia é que o Aimaro aqui ele tenha cada vez uma relevância menor, uma representatividade menor aqui dentro do nosso volume de cooperados com contas abertas, né? Até que ele possa ser descomissionado aqui e fique só o Topaz aqui como core bancário. Alice tocou num ponto importante, tá? A gente pode falar da experiência do projeto. O que é um diferencial, né? Que a gente entende para os clientes que compram o Topaz, eles enxergam nisso, né? A gente tem uma plataforma de low-code. O que isso quer dizer, né? Então, a gente tem lá o núcleo da aplicação, que é cálculos, algoritmos, enfim, que atende todo tipo de instituição. Temos lá uma biblioteca de localização Brasil, então o Topaz está em 25 países, mas temos uma versão brasileira, localizada, operando aqui no mercado brasileiro. Tem uma terceira camada que a gente chama de biblioteca do cliente. Então, o exemplo que eu falei, a gente tem 100 cores bancários, nenhum igual ao outro. Eles nascem iguais, mas em um determinado momento eles evoluem para aquilo que é a jornada do cliente. E o acesso a essa biblioteca de negócios, ele acontece em uma ferramenta low-code. O que é o bacana desse processo, né? A Alice comentou bem. Mesmo durante o processo de implementação do core bancário, existe a possibilidade de passar o conhecimento para o cliente. Uhum. E esse caso aqui é super emblemático, porque vocês vão ver aqui um pouco mais para frente, fazendo spoiler, a gente vai falar como é que está o projeto agora, né? Mas a mensagem
durante o projeto da própria implementação da Ailos, o bacana foi exatamente que 2/3 do time que já estava trabalhando na implementação do Core não era Topaz. Então, quando a gente fala de autonomia, é um negócio muito bacana que se o cliente quiser se empoderar dessa tecnologia, você não precisa ficar dependente da gente. E você pode, de fato, construir e aprender. Esse é um processo que se faz, obviamente, com ferramentas de e-learning. Enfim, tem muita coisa que a gente acaba passando, processo de Shadow. Mas se o cliente quiser se empoderar da ferramenta, ele vai usar e vai construir, vai evoluir o core bancário da maneira que ele quiser, usando esses ferramentais. E a gente está, inclusive, com essa missão de passar esse conhecimento. E esse projeto é super legal por causa disso. Porque 2/3 do time trabalhando já é da Ailos. Essa coisa bacana aqui do que a gente sempre fala. E aí, falando de uma outra característica importante, né, quando fala do coração, né, da estrutura de um core bancário, ele é muito efetivo. Ali se deu a dica que a gente está com várias outras soluções já plugadas no core, desde canais, antifraude, enfim, tem uma série de coisas que a gente já são topadas aqui dentro dessa parceria. Mas o core ele é sempre importante, porque ele reflete, inclusive, uma estratégia do próprio cliente. Expansão nacional, digital, uma das características que a plataforma tem é de ser multizone. Então, você pode abrir agência onde você quiser, inclusive fora do Brasil, se tiverem intenção de expandir. A gente consegue fazer multilocal e multizone. Então, você consegue operar em vários diferentes de abertura e fechamento de agências usando esse tipo de tecnologia. Então, ela não limita. É um pouco do que a gente está falando de ela ser, de fato, um acelerador, um catalisador, mas não um limitador do que vocês querem fazer. Como vocês querem fazer, a gente vai deixar na mão de vocês. Acho que isso é importante. E como a gente foi nessa estratégia, na linha dessa estratégia de ter uma estrutura bastante componentizada, né? Aí o Topaz se mostrou aí uma solução, quase que um framework de desenvolvimento altamente adaptável aqui, né? Que a gente pode plugar com qualquer coisa, com qualquer componente que a gente traga para dentro de casa, com bastante autonomia, com bastante flexibilidade. Então, falando aqui um pouquinho de como estamos no projeto, a gente evoluiu bastante no nosso planejamento entre 2020 e 2021, na decisão, principalmente pela aquisição da ferramenta. Entre 22 e 23, a gente trabalhou na implementação de todo o fundacional e tudo que era necessário para fazer a ferramenta funcionar, e na construção do set mínimo, que avançou aqui em 2024. Hoje a gente já tem um piloto acontecendo de forma expandida com quase 6.000 colaboradores da Ailos, então a gente já tem 5.000 colaboradores com conta aberta no novo core, já operacional, e a nossa meta agora é fazer lançamento para novos cooperados em mercado em setembro, para então partir para um processo de migração. É uma jornada longa, né, mas assim, fazer toda a troca de um core bancário de uma arquitetura sistêmica em 5 anos, a gente entende aqui que foi um desafio bem sucedido, e a ideia é daqui para frente seguir no incremento desse core e na inclusão de novas funcionalidades, novos produtos, para que a gente possa ir minguando o Aimaro ali até que ele possa ser descomissionado e construindo, poder captar novos cooperados aqui com produtos que hoje nem existem no Aimaro. Eu acho que é uma coisa interessante que a Alice comentou, né? É um processo longo, né? Obviamente que no meio do caminho você tem a surpresa. Muda lá um FRS 9, 4966, afetando uma série de coisas. O Topaz, por exemplo, tinha uma coisa bacana nesse processo, porque ele já rodava em alguns países internacionais. O FRS 9, por exemplo, fora do Brasil, ele já tinha uma certa um alcance já funcionando. Então esse processo, ele demora um pouco mais, até por conta dessas mudanças que a gente tem no ambiente regulatório. O regulador soltou essa mexida importante, afeta todo mundo. E isso é interessante, que isso às vezes acelera os processos, né? Você fala assim, qual ferramenta, qual plataforma já tem isso funcionando ou preparado para tal? Óbvio que a regulação ela vem no ponta-gotas, ela evolui aos pouquinhos. Mas a vantagem de você ter feito já isso em alguns outros países, ou rodar este modelo em alguns outros países, é um acelerador para esse processo. Não dá para se fazer tudo na velocidade que a gente gostaria, obviamente, até por conta dessas questões, dessas mudanças regulatórias. Mas já é uma ferramenta preparada para esse sentido dessas, vão acontecer as mudanças, todo mundo vai estar sem fronteiras daqui para frente. Já está, né, no mundo digital sem fronteiras, né? A ferramenta tem que acompanhar um pouco dessa velocidade, dessa flexibilidade para essas mudanças que continuam acontecendo o tempo inteiro. Então, desafio super bacana que todos nós temos aí, super feliz. Isso acelera o projeto, inclusive, né, a parte de migração. Pode ser que a gente ainda tenha uma surpresa de aceleração em relação a coisa, mas acho que é uma mensagem bacana de construção. Acho que é a mensagem principal aqui. Não, acho que pegando o gancho, né, o Topaz acabou virando nossa principal estratégia para a implementação do IFRS 9. Então, o fato dele ter essa flexibilidade que hoje o nosso core atual não tem,
permite aqui que a gente conecte o Topaz com os motores de cálculo do IFRS 9. Então, isso promoveu, na verdade, uma aceleração. Então, a gente agora está indo para um processo de tombamento de todos os contratos do crédito, mesmo para aquilo que a gente ainda não vai comercializar no novo Core, a gente já está fazendo um processo de tombamento para o Topaz, para que a gente possa usar o Topaz como principal fonte de dados aqui também para cálculo do IFRS 9, né? Então, ele foi fundamental aqui para a gente conseguir entregar o IFRS 9 em janeiro do ano que vem, que é um grande desafio que eu acho que todo o mercado financeiro está passando agora. Então foi um grande acelerador. Boa, legal. Tá. E aí, só para ilustrar para vocês, né, aqui o nosso processo, a complexidade desse processo. Então, a cada mês a gente tem uma série de missões que a gente lança aqui para os nossos colaboradores e um planejamento de embarque de novos colaboradores como usuários aqui do novo Core. É um processo de experimentação constante, contínua, de melhoria contínua aqui, onde a gente testa, lança as missões, recebe os feedbacks e aprimora o Core, aprimora os canais, principalmente a experiência. E nosso plano, né, como comentei, agora em setembro, a gente ter todas as cooperativas comercializando, abrindo conta, fazendo admissão no novo Core, dali para frente, deixando de abrir no Core atual, a gente fechando aqui esse ciclo de lançamento. E é interessante, pessoal, quem não conhece muito o segmento de cooperativismo, né? Vocês têm que lembrar o seguinte, todo mundo é dono. Todo usuário é dono de um pedacinho daquele processo. Então essa experiência que parece lenta, né? A gente fala assim, estamos testando com cuidado, porque todo mundo de fato tem um pedacinho ali naquele processo, e esse cuidado com a experiência, a usabilidade, enfim, ela é natural. Quem quer encantar, inclusive os próprios donos da instituição. Então é um negócio muito bacana que isso tem, que reflete um pouco do time das coisas que estão acontecendo, né? Acho que é uma mensagem importante, né? Eu comentei aqui no comecinho, né? A gente está falando muito do core bancário, mas aqui a gente tem uma série de coisas já nesse sentido de construção de plataforma junto com a Ailos, né? O que acontece de maneira geral, a gente troca muito informações de roadmap. Então, o tempo inteiro a gente está vendo, como é que a Ailos está trabalhando, o que elas estão mirando nos próximos anos. A gente está mirando mais para frente para trazer cada vez mais esse tipo de solução e complementariedade e aceleração em relação aos negócios. Tá? Então, queria te agradecer. Eu agradeço. Agora rumo ao PJ, né, mano? PJ, aqui próximo ao PJ. Temos lá um desafio de rural, aí teaser aqui, 4 da tarde, a gente vai falar de PJ e rural também. Vamos aproveitar aqui esse momento para aprender um pouquinho mais aqui juntos aí e agradecer de novo a Alice. Eu agradeço a oportunidade. Legal, obrigado. Obrigada, Damar.